E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Podcrash. Esse é mais um projeto maravilhoso da Sabaoth Church. Estamos aqui diretamente nos estúdios da Sabaoth Church em Campinas. E hoje eu tenho a honra de receber a nossa pastora global, a mulher que começou toda essa aventura de propagar o reino de Deus através desse ministério maravilhoso. E aí eu já vou começar aqui, ela desvendando um mistério que, assim, eu chamo ela de Pachi Rô, mas eu queria, primeiramente, te dar as boas-vindas, Pachi. É um prazer demais estar aqui com você. Eu queria já que você tirasse, então, essa dúvida acho que de muitas pessoas. Como pronuncia o seu nome? Porque, assim, eu tenho um nome difícil também e cada um chama de um jeito. Aí eu já ouvi Roselen. Como é o correto? Foi assim, a vida inteira, todo mundo tentando pronunciar. Uhum. Na realidade, é um nome inglês, seria Rosalind. Mas entendi. Ninguém no Brasil nunca falou Rosalind. Daí ficou no Brasil, ficou Rosellen. Só que muitas pessoas me conhecem hoje no Brasil, mas me conheceram na Itália. Na Itália, todo mundo me chama de Rosalind. Então, os pastores brasileiros que me conheceram na Itália, eles fazem meio português, falam Roselen. Entendi. Entendeu? A minha mãe me chamava de Roselen, o nome é Roslen, e os pastores que me conhecem lá e ouvem Roslen, traduzem e falam Roselen. Entendi. Bom, então eu vou continuar como Pachi Rô e tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Ótimo. Que tem para o mundo inteiro, né? Onde exatamente, tiver, não importa, tá tranquilo. Que legal. Pachi, aqui eu gosto de começar os nossos episódios contando um pouco dos inícios. Eu gosto muito de me inspirar nos inícios, mas eu acho que não tem muito o que falar da sua trajetória, porque ela já é muito conhecida. O Ministério Sabaoth, ele já é muito fortalecido no mundo. Então eu queria começar assim já pedindo para você falar para a gente um pouquinho de como é esse desafio de liderar uma igreja global, né? Assim, eu sei que o Espírito Santo ele nos sustenta, ele nos capacita, mas tem toda a questão humana, física mesmo, né? A questão emocional, o deslocamento. Acho que viver sob jet lag é uma coisa que não é muito legal. Então conta pra gente, assim, como é esse desafio de cada hora estar num lugar diferente, com um idioma diferente, com um horário diferente. Olha, é bem fácil, porque eu acho que quando a gente entende que a gente não é Deus, tudo vai ficando fácil. E eu tenho uma equipe muito boa, que lidera comigo, né? Legal. Que a gente chama de time apostólico. Sim. E então, assim, não é que eu estou sempre em todos os lugares. Tipo, tem igreja que eu passo cada 2, 3 anos. Mas essa equipe do time apostólico, eles cuidam, né? De algumas partes da nação, tudo. E todos eles são os meus discípulos. Então, assim, não é tão pesado como parece. Lógico, eu viajo bastante, não só para visitar as nossas igrejas, mas porque eu vou muito para conferências, sobretudo conferências de plantação de igreja, porque, assim, é um fenômeno que a nossa igreja cresça na Europa, onde a maioria das igrejas fecham e tal, né? Então, acabam me convidando nos Estados Unidos, igreja batista, até muitas igrejas que não tem nada a ver com pentecostal e tal, porque eles falam como é que vocês fizeram, entendeu? Mas eu aprendi já, eu durmo em qualquer lugar, eu sou bem missionária, entendeu? Eu durmo em pé, tipo, agora mesmo eu tava sexta-feira em Portugal, sábado à noite eu já tava na Itália, domingo eu tava na Itália, segunda eu cheguei aqui, tipo, quase meia-noite, ontem eu tava em Florianópolis, dormi 2 horas e hoje eu tô aqui em Campinas. E aí eu não sinto porque eu durmo. A verdade é que pra mim o avião é assim, eu sentei, eu apago. E eu aprendi muito, quando o voo é longo, até meu tempo com Deus, a estudar. Então, assim, o avião e os aeroportos são meio casa. E aí você vai se adaptando. Assim, precisa, quando você tem, assim, você é bem com coração missionário, você precisa ter um espírito de adaptação bem grande. Sim. Tipo, se puder dormir num hotel bom, ótimo. Não puder, dorme no chão. Assim, dorme no aeroporto. Tá tudo legal, dorme no aeroporto quando pode, no B&B, na igreja. Então, assim, essa adaptação eu sempre tive, porque eu sempre tive um coração missionário, eu sempre achei onde Deus mandar, tá mandado. Lógico que todo mundo prefere estar num 5 estrelas, mas eu acho que a felicidade está aqui, né? Então, é muita aventura. Dormir no barco, indo para Amazonas, é bem legal também. Então, é aproveitar cada momento. Sim. Agora, como organização mesmo, a gente é bem organizado. Eu creio que quando você aprende a trabalhar com um time, né?
aí não fica pesado. É até bem engraçado, porque as pessoas às vezes falam, nossa, talvez você não tenha tempo pra nada. Eu falo, não, eu tenho. Eu tenho tempo. Ou, tipo, na nossa conferência, eu não faço nada mais. Faz todo mundo. Eu fico só assim, recebendo os pastores e tal. Eu já fiz, já pintei antes da conferência. Daí, quando você vai crescendo, você vai, assim, passando muita coisa, né? Pra ter tempo. Então, por que eu consigo hoje abrir igrejas? Porque na igreja mesmo de Milão, que é a nossa igreja principal, eu tô 2 vezes por semana em 7 dias. Eu tô sempre viajando. Então, a administração vai sozinha, a escola bíblica vai sozinha, a mídia caminha sozinha, a música, todo mundo caminha sozinho. Ou seja, né? Isso é fruto de um bom discipulado, né? Isso é fruto do que a gente vive realmente, que é a questão do discipulado. Você formou os seus discípulos, o corpo apostólico, eles replicaram. E a outra coisa não é só discipulado, é aprender, quando você delega algo para alguém, quando você passa algo, deixar aquela pessoa tomar decisões. Tirar a mão, porque se você ficar sempre ali com a mão, vai ficar um trabalho a mais. Então, você é o líder do louvor? Tudo bem, tem um momento do discipulado, onde eu vou treinar o teu caráter e tal. Confiei, sei que pode, decide. Nem que eu não goste, não importa. Agora eu passei para você. Se for muito ruim, aí a gente vai conversar, eu e você, mas não entro mais. Então, os ministérios começaram a ficar muito independentes e dependentes, porque os discípulos, lógico, eles compartilham. Nossa, eu tive essa ideia para fazer isso, sei lá, na área de teatro. Às vezes eu fico sabendo e falo, ó, tem coisa que nem precisa mais pedir, só se assim, for algo muito diferente, pode fazer, é tua praia. Porque todo mundo tem um sonho e um propósito que Deus dá, né? Que Deus dá tudo para um pastor. Então, quando você entende isso e deixa as pessoas crescerem, elas até nem precisam ir embora da igreja, essa é a verdade, né? A nossa igreja é bem conhecida no mundo porque as mesmas pessoas que começaram comigo, os meus discípulos que eu evangelizei, que eu batizei, porque a gente era bem jovenzinho, né? Tinha 25 anos. Eles estão todos comigo. A nossa igreja tem 30 anos, 31 vai fazer esse ano, e nunca teve uma divisão. Todo mundo que começou está comigo. Então, eles começaram, se converteram comigo e nunca foram para nenhuma outra igreja na vida. E isso, assim, é sobrenatural. Mas aí falam, nossa, eu falei, olha, Deus me deu a graça e a sabedoria de entender que se eu ajudar as pessoas a realizarem o chamado delas dentro da igreja, elas não vão precisar sair e criar um outro ministério, né? Hoje, então, mais o seu trabalho de liderança é descobrir esses talentos e direcionar. Eu gosto muito, eu sou tipo uma talent scout. Eu gosto muito, até quando eu vejo jovens, eu olho e assim, eu falo, cara, essa pessoa pode fazer isso. E às vezes nem a pessoa acredita que pode. Às vezes. Eu lembro uma vez, um menino, ele estava no coro da igreja, bem no comecinho da igreja. E eu olhei e eu falei, cara, esse cara tem um coração pro social. Porque a gente falava de coisa social, ele se emocionava. Mas ele foi se enfiar ali. Daí um dia eu falei pra ele, falei, olha, cara, você é o cara do social. E ele se acha... Aí que ele começou a trabalhar ali, ele falou, nossa, eu nasci para isso. Então, eu gosto muito de descobrir, de ajudar a pessoa a entrar no que é dela. Porque é um pouco como profissões, né? Às vezes você gosta de uma coisa, mas você não... Tipo, eu lembro quando eu era pequena, todo mundo... eu quero ser... Tava na moda, né? Hoje todo mundo quer ser influencer. Mas eu quero ser médico. Daí era assim, mas você gosta de sangue, você tem medo. Então, você... estava apaixonado por uma coisa. Muitas pessoas acham... eu acho muito legal o ministério profético. Mas aí você começa a falar o que a pessoa deveria fazer ali dentro, né? Ou tipo, eu gostaria muito de ter um ministério apostólico. Daí você começa, você está pronto para dormir em qualquer lugar, para viajar assim? Não, acho que não. Então, eu gosto muito de ver os talentos das pessoas e ajudar elas a entrar... exatamente, né, entrarem exatamente no que é delas. Isso eu gosto muito. Mas eu creio também que antes sempre precisa de um tempo de treinamento, lógico, e depois é tipo filho, né? Depois é assim, voa. Voa, vai cumprir o que Deus chamou, né, para fazer. É muito bom. É legal, você falou de ministério profético, né, a nossa igreja, ela é muito isso, né? A nossa igreja, ela vive desde o começo lá, né, desde quando Deus te deu esse chamado junto com os outros jovens, essa veia profética. Isso, assim, é real, como o pastor Sérgio gosta de falar, né? Isso é real aqui, é real nas Ilhas Maurício, porque a gente vive com o mesmo Espírito, né? A gente está debaixo do mesmo Espírito Santo. E aí isso me traz para um assunto que é a palavra do ano, né? Eu cheguei aqui em 2019, que na época era o Link. Eu cheguei no ano do Link. E eu achei isso incrível, porque assim, eu tenho 30 anos de caminhada com Cristo também, passei por vários ministérios, e quando eu cheguei aqui eu me encontrei, assim, eu falei, não, isso aqui é exatamente o que eu acredito como reino.
E aí eu descobri essa questão da palavra profética, né? E o link, e eu falei, nossa, que legal. Como isso nasceu? Como Deus te deu isso? Assim, eu sei do comecinho da história, mas conta pra gente. Então, assim, nasceu assim, a gente começou a crescer, então assim, tinha muitos ministérios e a gente tinha que investir dinheiro e tempo em tudo. E aí é tipo, né, a lei de Pareto, que é um cara meio italiano, que ele chama lei do 80-20, né? Que ele fala, você teria 80% de frutos se você se concentrasse em 20%, e a maioria das pessoas se concentra em 80% e tem 20%. E aí eu falei, a gente não pode usar toda a energia para tudo, é tudo importante. Então você fala, é importante fazer, lógico, é importante fazer isso, lógico. Então a gente começou a falar, Deus, o que é mais importante esse ano, né? Aonde você quer dar mais ênfase esse ano? Porque tem anos que talvez seja de um jeito ou de outro, né? Então, as nossas forças, nossas orações, a economia... Lógico que a gente não vai parar nenhum ministério, mas aonde você gostaria que a gente investisse mais? E o Senhor mostrou isso para mim. Ele falou, se você me perguntar cada ano, se você ensinar as famílias a perguntarem, eu vou dirigir vocês. Eu gosto de dirigir vocês. O Espírito Santo quer dirigir vocês. E aí eu comecei a perguntar, eu comecei pedindo assim para a igreja. E depois Deus começou a falar para mim para a igreja de Cristo. Eu entendi que muitas das palavras, quase todas, que eu achava no começo que era só para Sabaoth, eram palavras que tocavam a igreja de Jesus. Porque, assim, até no ministério profético tem gente que é mais local, gente que é mais mundial, gente que é mais de governo e tal, né? E aí a gente começou a orar e pedir. Então, eu começava, tipo, setembro, já falando, e aí, Deus? E todo mundo, mas ele falou com você? Eu, tipo, não, né? E eu falei, eu não posso inventar também, né? E aí, eu ficava esperando até Deus me confirmar uma palavra. E a gente começou a ver que quando ele dava essa palavra profética, assim, tudo naquele ano acontecia em um modo sobrenatural dentro daquela palavra. Eu lembro a gente começou isso tipo em 96, acho. A nossa igreja começou em 94. Já tem bastante tempo. Então a gente começou a pedir e tal, né? Teve um ano que, por exemplo, ele falou, era o ano 2000, onde era um ano da ação. Daí ele falou, ano da ação. Daí ele mostrou pra gente que a gente tinha um monte de coisa, sabe assim, que tá na fila? A gente vai fazer isso, mas nunca tinha feito. Ele falou, tá, esse ano vocês vão fazer tudo isso que vocês fazem anos que vocês estão falando que vão fazer, nunca fizeram. Desengavetar os projetos. Exatamente. Gente, aquele ano, e Deus falou assim, eu vou dar economia, eu vou dar tudo pra vocês fazerem. Foi incrível. Quase todos os ministérios que a gente tem hoje, que a gente sonhava tal, nasceu naquele ano. Então, foi acontecendo. Isso foi em 2000. Foi em 2000. Daí teve uma palavra que era tipo um ano de multiplicação dos talentos. Aí teve gente que escreveu poesia, quem fez música. Naquele ano, saiu assim os nossos primeiros CDs, os primeiros livros, poesia. Então, todo mundo começou a entrar na palavra e produzir. A gente começou a ver que isso fazia bem para a igreja. E fazia bem também para a igreja de Jesus, não só para a nossa, né? Então, cada ano, a gente começou a perguntar. Por exemplo, o ano do Link foi muito engraçado, porque eu tive essa visão de todo mundo com computadores que se conectavam. E não tinha ainda, né? Nessa conexão enorme, foi depois da pandemia. E eu falei pro Team Media, que geralmente eles dão uma interpretada, colocam algo mais moderno também, né? E eu explico para eles daí trabalham na palavra. Eu falei, gente, então, eu via um computador conectando com outro, com o mundo inteiro. E eu via Deus criando pontes entre uma nação e outra, todo mundo muito junto. E aí eles interpretaram isso. Ele falou, tipo um link, acho, porque de um computador para o outro todo mundo manda link. E daí eu falei, tá, legal. Então, a palavra do ano é link. Depois eles me contaram depois, né? Alguns pastores falaram, mas que palavra é uma palavra profética link, né? Era muito estranho. E daí eu expliquei, não, tal. Aí chegou a pandemia, era no ano da pandemia, né? E aí todo mundo onde é que estava? Computador, um conectando com o outro. E daí o povo começou, assim, então todo mundo começou a acreditar muito. Não só agora, né? Quem viveu as palavras fala, gente, é muito real, né? Muito real, muito real. E aí todo mundo fica então esperando, falando, puxa, onde é que a gente vai investir mais, né? Tipo aquela do ano passado, que foi né, o ano bem forte, porque era luta, fight. Porque Deus falou para mim, olha, o ano vai começar em guerra e vai terminar em guerra. Então vai ser um ano onde vocês vão se levantar intercedendo para que não tenha uma terceira guerra mundial, porque vai ter muito perigo. E eu gosto muito, assim, dessa paz de Deus, que ele envolve a gente, poderia fazer sozinho, mas ele envolve a gente, tipo, é uma equipe, a gente vai trabalhar junto. Vocês vão usar o poder e a autoridade para bloquear. Então a igreja começou a orar muito por isso, e óbvio, ele falou, isso é
para a nação, mas também na vida das pessoas, o diabo tá solto mesmo, né? Vai ter meio uma luta. Então, pessoalmente, muita gente falou, nossa, que ano difícil. E até eu falei, nossa, mas por que até o fim do ano, né? Tipo, daí eu pensei, talvez tenha uma guerra que pode durar muito mais. E um pastor, meu amigo, falou, você já pensou que pode ser que mude o governo dos Estados Unidos, que tem a eleição, né, no fim do ano? E de repente chega o Trump e de repente ele consegue fazer acordos, então Deus falou, ó, depois a política já está arrumada, vocês precisam cobrir esse ano. E ele falou, eu falei, nunca pensei, pode ser. E na realidade é o que está acontecendo, né? É muito doido isso. Então Deus falou, é um ano de que vai ser de luta. Foi um ano realmente de muitas guerras acontecendo aí, né? Israel, a Ucrânia mais pesado ali. Foi, o Líbano, né, também. O pessoal ali no Oriente Médio tinha uma tensão espiritual diferente. Então, cada ano é meio assim, o que você quer, Senhor? E ele começou a falar muitas coisas assim, nações e igreja. Então, às vezes, eu vejo como algo para a igreja, não só para a nossa igreja. Sim. Tanto que tem muitas igrejas, tem muitas igrejas que não tem nada a ver com a gente, que estão ali, né, meia-noite com a palavra do ano, que a gente quer entrar nisso também. E muita gente fala, nossa, eu estou entrando nessa palavra, eu tenho um amigo que ele foi meu pastor e hoje ele tem um ministério dele, Deus tirou ele de onde nós estávamos e abriu o ministério dele aqui no Matão. E, coincidentemente, este ano eles estão debaixo da mesma palavra sem saber. Eu cheguei lá, fui visitá-los semana passada e tinha um banner bem grande, assim, escrito capacitação. Eu falei, nossa Deus, olha só, não é que a coisa funciona desse jeito mesmo? É o mesmo espírito, lógico. E uma coisa, a parte que eu percebi, assim, pelo menos eu tenho essa sensibilidade, é que, assim, desde que eu cheguei, então eu cheguei no ano do Link, em seguida foi o Shout, aí depois a gente teve o Fight e agora a gente está no Empower. E eu vejo como cada palavra, ano após ano, tem uma conexão com o ano passado, com o ano anterior, né? Com a palavra anterior. Ou seja, Deus ele não é simplesmente aleatório, maluco, né? Doidão. Não, faz aqui, aí o ano que vem eu vejo o que eu faço. Existe uma estratégia, né? Exatamente. Como funciona isso também? Você consegue perceber isso, assim, em Deus? Eu consigo perceber algo a mais. Eu acho que quando Deus dá uma palavra profética, ela começa naquele ano, mas ela se estende muitas vezes para outros. Por exemplo, teve um ano onde Deus deu essa palavra pra gente. Era o ano de alargar os confins, né, as tendas. Que foi quando a gente começou a plantar a igreja. Porque vinha gente lá na Itália, tipo, eles faziam 2 horas de carro, 3 horas, só para vir na nossa igreja. E a gente, assim, imaginou que essa palavra fosse para uma cidade que é perto da França, que era bem longe, mas eles vinham cada 15 dias e tal. E a gente imaginou, era assim, Deus falou para a gente começar. E ali começou um movimento de plantação de igreja. Só que essa palavra Deus nos deu e ela começou a crescer. Então, o que eu percebo é que não só tem um link com um ano antes, mas é como, né, algo que vai se evoluindo e uma coisa vai entrando na outra mesmo, né? Muito legal. É o quebra-cabeça ali que Deus está montando. É como se ele liberasse uma unção diferente. Que é diferente. Muitas igrejas fazem assim, uma palavra, a gente determina que vai ser assim. É diferente uma palavra profética de uma declaração, né? Tipo, a gente crê, a gente decreta que esse ano vai ser assim. É diferente de você sentar e ficar escutando Deus meses. E aí, Deus, o que você quer? Né? Porque eu acho que é a declaração de fé o que a gente gostaria. É como uma oferta nossa. Esse ano a gente vai ser mais forte. Sim. Mas a palavra profética é diferente. É o que Deus... E aí tem uma ação diferente, né? Porque eu vejo muitas igrejas que fazem uma declaração, eles querem oferecer isso para Deus e é lindo, mas é diferente, né? Quando Deus fala... E é mais difícil, né? Eu acho que quando vem daqui... Quando vem daqui para lá, né? Essa oferta é muito mais difícil, porque é a gente entregando. Agora, quando o Senhor... E é legal para a igreja também, porque, por exemplo, o ano Fight, a gente viu que era luta, tudo bem, era a guerra que ia ter fora da igreja, no mundo, mas as pessoas iam lutar. Então, assim, a gente pregou muito sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, chamamos pastores que falavam disso. Então, a gente capacitou a igreja mais nessa área. E aí, todo mundo ficou mais forte nessa área, né? E o ano passado, todo mundo estava falando do mundo espiritual, né? Exatamente. Onde eu abria, tinha um pastor, tinha um missionário, tinha um influencer. Exatamente. Do mundo espiritual e de batalha, né? Eu achei impressionante, assim. Aqui a gente passou, eu e minha esposa, nós passamos, assim, um ano foi o ano mais desafiador das nossas vidas, mas foi onde a gente mais cresceu.
Foi onde a gente mais cresceu. Assim, debaixo de pressão, né? É tipo o óleo, né? Na Itália a gente fala muito isso, porque tem essa prensa do óleo. E o óleo vai sair só quando você aperta ele, né? Tem uma unção liberada quando a gente está debaixo de pressão, que é importante. E eu acho incrível que também essas palavras que a gente tem, né? Que você recebe e tal, elas nos direcionam como igreja global, né? Assim, a gente fala muito aqui, eu tenho falado isso para as pessoas que não conhecem a Sabaoth, que assim, a gente fala a mesma língua, né? Eu falei com o pastor Sérgio sobre discipulado, sobre os pilares da igreja, e a gente percebe que, assim, tudo dentro da Sabaoth, ela funciona falando a mesma língua. Então, se eu sair daqui hoje, for para Milão, ou for para os Estados Unidos, for para as Ilhas Maurício, para qualquer lugar que tiver... Exato, você sabe por quê? Jeito, porque né? Quando a gente começou a igreja, eu era bem jovenzinha, né? Tinha medo de começar tal. Quando Deus deu essa palavra pra gente, eu falei, eu vou estudar quem sabe mais do que a gente. E eu fui visitar vários ministérios grandes. Um desses foi o ministério do pastor Yonggi Cho. Eu lembro até que eu cheguei, ele estava tipo vestido que ele ia esquiar. A gente era em 3 e eu já não dormia de noite escrevendo livro, orando. E assim, nossa, você tem tempo para esquiar? Tipo, eu não tenho mais, né? E ele era a maior igreja do mundo na época. E aí eu falei, se tem algum segredo para o crescimento da igreja, qual é? Eu fui até a Coreia para pedir isso para ele, né? O povo esperava, na época, 7 anos para conseguir falar com ele, porque muita gente, né? Só que a gente era estrangeiro, tá? Onde ele recebeu. E jovenzinhos, tá? E ele falou, olha, uma única visão, jejum e oração, o resto Deus vai fazer. E não foi a primeira pessoa que falou isso, né? Fui em algumas outras nações, no Brasil, fui em algumas igrejas, e muitas pessoas repetiam a mesma coisa. E aí Deus falou comigo assim, ele falou, olha, isso daí eu vou chamar, você vai chamar isso da teoria da Torre de Babel. Porque a Bíblia diz que eles tinham uma só visão, e diz essa palavra que no original está assim, e falavam com as mesmas palavras. Porque geralmente a gente fala, caminha numa só visão, e aqui fala, não, falavam com as mesmas palavras, que é estranho, né? Porque é mais do que só uma visão. E o Senhor falou para mim, olha, você está vendo? O que está escrito? Que ninguém podia detê-los. Deus teve que descer na terra. Quer dizer, não tinha ninguém que podia parar esse povo, que não tinha nada a ver com Deus. Mas o princípio era, se você tem a mesma visão e fala com as mesmas palavras, Deus tem que descer se Ele quiser parar a tua obra. Porque essa obra ninguém pode parar, só Deus. E aí eu falei, isso vai ser um princípio na nossa igreja. Nós vamos falar com as mesmas palavras e a gente vai caminhar na mesma visão, independentemente de onde a gente está. Isso cria muita unidade de pensamentos, de oração, por isso que é verdade, né? Em qualquer lugar que você acaba indo, você vê que tem, assim, esse modo. E até algo que Deus deu pra gente também, essa pregação muito radical, né? Tipo, não no modo de ser, de se vestir e tal, mas assim... A gente é de Deus, missão, é cristocêntrico, né? A gente não está ali, não importa se vai ganhar nada, não importa, a gente não está atrás de dinheiro, a gente está atrás de vidas. Então, isso é bem legal, é bem legal. Uau, que máximo. Então, assim, você, praticamente, Deus falou assim, ó, pega isso daqui que eu tive que parar e usa a seu favor que eu... Ele falou pra mim, olha, esse povo estava fazendo errado, mas o princípio estava certo. O princípio é certo, ou seja, Deus, ele honra princípios, né? Ele não fica devendo nada pra ninguém. Que máximo, Paty. E aí, assim, falando um pouquinho, então, dessa questão da palavra do ano, ela vem quando pra você? Quando que você começa, assim? Então, depois das férias lá na Itália, lá as férias são em agosto, eu já começo a falar, e aí, Deus? Porque antes eu esperava mais, mas o team mídia, que quer fazer todas as publicidades, os vídeos, né? Porque Natal, geralmente, o povo tá com a família e diz assim, passa, a gente tá orando, você pode pedir para Deus antes? Ele vai responder, porque eles ficavam muito em cima. E eu falei, tá, eu vou começar a pedir para Deus antes. Mas não depende de mim. Tipo, esse ano demorou um monte, porque Deus falou várias coisas juntas com esse Empower. Não foi só uma direção, ele me mostrou muitas coisas, então eu não sabia definir a palavra. Tanto que o time mídia sentou todo mundo junto e falou, eles colocaram tudo que Deus tinha falado, falou, vamos criar uma palavra, e depois a gente entendeu que Empower era o que colocava dentro tudo isso. Mas não tem uma data, né? Não é assim, hoje Deus vai falar comigo, porque Deus fala quando Ele quer, né? Ele é Deus. Sim, mas tipo, existe uma preparação. Existe a partir de hoje eu vou começar a pedir, a partir de hoje eu vou começar a ficar bem atenta mais do que antes, até eu entender.
Que legal. E daí esse ano que Deus falou várias coisas, né? Mas uma dessa, que ele falou para mim, ele falou, eu quero que a minha igreja volte a ser carismática. E ele me mostrou, assim, uma palavra que muitas vezes até eu recebi e preguei lá em Atos, né? 2:17-21, onde fala dos últimos tempos, dizendo que a geração dos últimos tempos, né? Que começa na Pentecoste, ia ser uma geração profética, até Jesus voltar. Então, eu entendi que até o modo de evangelizar, que geralmente, que não é ruim. Jesus te ama, ele é bom, que nesse período que a gente está vivendo, até em lugares tipo Brasil, lugares que já é meio cristão, o povo já Jesus me ama. Tipo, você vai na Inglaterra, eles, tá. E Deus falou para mim, vai ter que ser sobrenatural. Não vai bastar só você falar, Jesus te ama. Vocês vão ter que entrar no sobrenatural, como a primeira igreja entrou no sobrenatural. E aí ele falou, eu quero a minha igreja mais carismática. E lógico, a nossa igreja é já uma igreja que se move em dons, a gente crê muito nisso. E eu entendi que não era uma coisa só pra gente, era uma coisa para a igreja de Jesus, que é um chamado. Então, a gente, lá na Itália, a gente é bem influente. O que Deus fala, geralmente, vai abrindo, as pessoas vão fazendo. Às vezes até copia, assim, literalmente, mas tudo bem. Copiar é bom, né? É pro rei, né? Deus que deu. Mas ele começou a falar isso. Ele falou, só que eu quero que vocês treinem o espírito de vocês em escutar Deus. Então, muitas vezes, a gente, assim, vive talvez de pregação, de outras coisas, e o nosso ouvido, né? A nossa relação com Deus. E eu vi que o Espírito Santo quer usar pessoas, mas às vezes Deus está falando com elas, ou elas não entendem, ou não sabem. Ou às vezes está até num ambiente que ninguém fala para você, olha, isso que você está recebendo é Deus que está falando. Então, você acha que é você e tal. E aí ele falou para mim, mesmo que vocês tenham isso na escola bíblica e tal, eu quero que um modo intensivo. E ele falou, vai ser por 2 anos, né? Tanto que eu falei, nossa, 2 anos de training. Ele falou, por 2 anos vocês vão treinar a igreja. Tem que ser tão natural para eles escutar a minha voz. E aí eu entendi, né? Até hoje eu vou pregar um pouco sobre isso. Que a gente vai ser bem assim, o que Deus está procurando é uma geração que está... Eu estou ali no ônibus, eu faço muito isso, eu gosto, eu acho que Deus quer que todo mundo faça. Você está ali no ônibus e de repente você está orando e Deus fala, tá vendo aquele menino sentado ali no metrô, no ônibus? Fala isso para ele. Então, você passa aquela fase de Jesus te ama, né? Sim. Porque quando você chega para uma pessoa e fala, olha, você não me conhece e tal, mas Deus está dizendo isso para você, isso, aquela pessoa sabe quando é Deus, não adianta. E quando é Deus, é Deus. É Deus, sem dúvida. Não tem mais, assim, eu creio, eu não creio. É tipo, algo sobrenatural aconteceu. Eu posso não acreditar, mas tá acontecendo. Então, às vezes, eles podem falar, mas quem você é? Mas como que você sabe? E aí, de qualquer jeito, a palavra profética aqui é uma palavra que Deus nos dá, a gente é só papagaio, ela fica na cabeça da pessoa. Ela pode até falar, não creio, mas é impossível. Em algum momento que ela não vai lembrar, tipo, cara, eu tava sentado no ônibus, chegou uma pessoa e falou que Deus falou isso pra mim. Né? Não dá para esquecer. Sim. Ontem eu tava ali em Floripa e tinha o moço que me acompanhou até no aeroporto, ele falou para mim que ele trabalhou como Uber. E de repente ele tava no carro dele, trabalhando como Uber, começou a falar com o cara e tal. Esse cara olhou para ele e falou assim, você gostaria de ser um vendedor? E ele fazia um tempão que ele estava falando, Deus, eu sou muito bom de vender, eu quero vender alguma coisa, só que eu não sei o que tal. E estava trabalhando como Uber. E aí ele falou para ele, gente, é meu sonho, né? Tipo, eu gostaria. E esse cara falou assim, Deus me mandou aqui, sentado no teu Uber, para dar um trabalho para você como vendedor. E daí falou, amanhã você vai me encontrar nesse lugar. E ele falou, Deus que falou? Falou. Então o moço falou, amanhã eu tô nesse lugar. Aí ele falou que ele foi, e o cara olhou pra ele e falou, não sei se eu sou louco ou você é louco. Daí o cara falou, mas você falou que Deus falou, então eu vim porque você falou que Deus falou. E se Deus falou, eu tô aqui. E aí ele tava contando pra mim que ele era pra vender produtos farmacêuticos, esse cara trabalhava ali com esse pessoal, e ele falou, e eu ganhei agora, tinha acabado de ganhar como o melhor vendedor em 30 anos, nunca tiveram um vendedor tão bom. O cara que falou pra ele que passou de um nível, e agora depois do dono da empresa, ele é o segundo, quer dizer, ele cresceu com ele, e a empresa, ele falou assim, a empresa é assim, eles falam, a gente está aqui para servir o Senhor, que Deus dá, tá? E aí ele tava falando, gente, sobrenatural, eu tava no meu Uber, Deus ouviu, então assim, não dá para você esquecer, daí você fala, como é que o cara se apresentou outro dia? Porque, cara, é muito sobrenatural. Sim. Eu queria ser vendedor, você senta no meu carro e fala, Deus mandou, eu falo, é muito doido. E esse é um ambiente que a gente só acessa em Deus com um secreto, né?
ouvindo o Espírito Santo. É por isso que algumas pessoas perguntaram para mim, porque falaram, mas como é que você falou que a gente vai ter que ser treinado em dons? E a gente começou, o ano inteiro eu comecei falando de intimidade com Deus. Daí eu falei, gente, porque o treinamento, que foi uma palavra que, dentro da palavra profética, era assim, né? O lugar de treinamento vai ser o secreto. Sim. Porque às vezes você fala, eu vou fazer só um curso, um seminário. Eu falei, vamos também fazer isso. Mas não é ali que você vai aprender. Ali você vai aprender algumas coisas, reconhecer melhor a voz de Deus, mas você vai aprender no secreto. Não tem jeito de ter um bom relacionamento com Deus sem secreto. Assim, não existe. Uhum. E aí eu falei, então a gente vai começar a potenciar a igreja no ABC. Lendo a Bíblia, que muita gente hoje não lê mais, né? Fica ouvindo pregação de todo mundo e cada um fala uma coisa e não sabe mais, não tem um norte. Não tem mais um norte. Fala, eu sou calvinista? Não, não sou. Eu sou isso? Não, não sou. Quem que tem razão? Aí você gosta, talvez, da pessoa que fala, você acha ela legal. Aí se ela falar qualquer besteira, como ela é legal, hoje tá certo isso. Amanhã tem o mais legal, que fala todo o contrário do que você ouviu. Você fala, então tá certo aquele. Sim. Porque o povo não tem mais uma base, né? Uma linha. Dentro da internet voando as informações. Mas as igrejas muitas vezes não dão uma linha clara também, né? Tipo, pro povo. Vamos... O que a gente crê junto? Por que a gente crê nisso? Você não é obrigado a estar aqui, mas a gente crê assim. A gente crê que Deus está dando essa direção. Sim. E aí, esse ano, a gente vai treinar muito o povo no secreto para poder entrar nessa parte muito gostosa, que é não só ter um relacionamento com Deus, porque existe o profético para o outro, mas existe também para você, né? Porque assim, o profético é assim, algo muito grande, não é só uma palavra. E existe um momento onde Deus está falando com você, onde Ele está te ministrando, onde Ele está te dirigindo. E eu creio que Ele queira levar a igreja para um nível diferente. E quando você está escutando Deus, tem muita besteira, muita coisa que todo mundo está procurando, né? Tipo, eu estou vivendo para dinheiro, multiplicação de... eu sempre brinco, falo, eles estão mais felizes que eles têm empresários do que missionários hoje na igreja. E quando você tem um bom relacionamento com Deus, você não cai nisso. Porque o Espírito Santo te bloqueia, né? O Espírito Santo fala, não, é diferente, né? O Espírito te para. E isso a gente só consegue no secreto. Só consegue no secreto. Sabe, Paty, que quando os meus filhos nasceram, eu comecei a entender muito mais a paternidade de Deus. Porque eu começava a ver como eles vinham até mim. Eu comecei a ver e falei, nossa, mas eu não vou assim até Deus. Quando eles precisam de qualquer coisa, eles vêm a mim de uma forma que... Eu falo, nossa, tá, né? E às vezes se é alguma coisa que não tá bom para eles, eu tenho o mesmo posicionamento que Deus tem comigo quando eu chego pedindo umas coisas malucas. E aí eu falo, não, filho, agora não, filha, não. E aí eu comecei a entender, eu falei, caramba, é assim então que Deus faz, é assim que Deus trabalha, né? Isso foi maravilhoso. E aí eu falei, não, peraí, se é desse jeito, eu quero mais disso, vamos mais na profundidade. E você entende também que o amor não tira a correção. É porque você ama, que assim, sofrendo às vezes, né? Porque você vê com criança que você fala, nossa, eu tenho que falar não, né? Porque você tem que dormir cedo, porque você tem que ir na escola. E às vezes, assim, você até entende, né? Você fala, e assim, o meu coração não queria, mas ele precisa aprender isso para ele ser a pessoa que eu quero que ele seja, né? Sim. Então você vê que o amor, ele corrige também, né? O amor não é só faz o que você quiser, tanto eu te amo, mas ele dá uma direção clara, porque ele sabe onde está querendo levar o filho, né? Sim. Isso é muito legal. Legal. Paty, pra gente já ir se encaminhando aqui pro final, porque a gente tem um culto daqui a pouquinho, né, para celebrar, eu queria que você dissesse pra gente, assim, em Deus, qual a expectativa que você vê do Senhor com relação a esses tempos para a igreja, não só para a nossa igreja, claro, para a nossa igreja, mas para a igreja de Cristo, né, a noiva de Cristo, assim, o que o Senhor tem colocado no seu coração com relação a essa igreja hoje? Porque a gente sabe que, assim, tem um povo dentro do povo, mas Deus está procurando uma noiva. E a gente está vendo que essa noiva hoje, né, os cristãos, muitas vezes eles têm se comportado de uma forma que você fala, gente, vamos converter de novo, né? É verdade, mas a Bíblia diz que é Ele que vai purificar a noiva, né? O que eu estou vendo hoje é que tem muita gente querendo purificar a noiva sendo Deus. Deus Sim. falou para mim, tem muita gente sentada na minha cadeira de juiz, mas eu não chamei vocês para isso, né? Então, tem vários problemas, mas a Bíblia diz que ele vai vir buscar uma noiva sem mancha, sem ruga, então santa, irrepreensível.
E eu acho que isso é bem ato de Deus, né? Então, lógico, eu também fico triste. Às vezes, eu, por muitos anos, não quis pregar no Brasil. Eu vinha mais visitar a minha família. Mas teve um ano, foi até em 2019, que Deus falou para mim, olha, eu quero que você volte mais no Brasil, porque tem uma pregação que poucas pessoas estão pregando, que é santidade, seriedade, dar tudo para Deus. A gente está vivendo um evangelho onde Deus tem que me dar tudo. E o evangelho nunca foi isso. O evangelho era, eu estou tão feliz que Deus me ama que eu quero dar tudo. Eu quero deixar tudo, entendeu? E Deus pedia para o pessoal, deixa tudo. Deixa as redes, vem pescar comigo, né? Então, eu comecei a ver esse evangelho diferente do evangelho que está na Bíblia. Então, eu mesma, às vezes, falo, não, eu gostaria de pegar e falar, não, não é assim. E o Senhor falou para mim, não, você prega a verdade, em vez de ficar falando para eles que eles estão falando mentira. Porque para você saber o que é mentira, você precisa conhecer a verdade. Então, às vezes, eu vejo o povo querendo falar, não, não é assim. Eu falei, olha, se você pregar a verdade, a pessoa vai saber o que é mentira. Então, a gente não foi chamado para ficar criticando nenhum tipo de igreja. Eu também vejo coisas, mas eu acho que o cristão deveria orar mais pela igreja, né? Eu estava até falando outro dia aí com o pastor, eu falei, às vezes, eu acho que a igreja, assim, vendo um pouco o Brasil, mas não é só o Brasil geral, né? Mas o Brasil, porque eu conheço mais, tipo, com essa coisa, né, da política. Eu vejo, às vezes, uns cristãos assim, não, assim, eles querem, né, Alexandre de Moraes, não sei o quê. Quase a oração é tipo, Deus tira ele dali, e mesmo que a pessoa esteja assim, eu também não estou de acordo com a maioria das coisas que essa pessoa faz, mas eu falo, eu não vi ninguém na internet falando, gente, vamos levantar um movimento de oração para que esse homem se converta, para que Deus dobre ele, porque ele encontre Jesus, mas encontre assim que ele vire tipo o apóstolo Paulo, que a gente possa falar, esse cara perseguia, olha ele no púlpito. E eu falei, é essa igreja que eu conheço, é essa igreja que viu um Paulo matando todo mundo, eles morriam de medo desse Paulo. Quando Paulo converteu, você vê no Atos, fala, nossa, mas esse cara era aquele perseguidor da igreja. E eu falei, gente, a igreja, né, tá num lugar de juízo. Então, às vezes pedindo, Deus, manda fogo no céu, mata o cara, não só com ele, com outras coisas, né? Sim. E eu falo, não é o que a gente é um pessoal que conhece o céu, né? Tipo, eu preferiria ver esse cara, assim, dobrado diante de Deus, porque tudo vai melhorar se ele dobrar diante de Deus, né? Sim. Assim, seria muito melhor, em vez de Deus tirar ele como qualquer outra pessoa, e que essa pessoa mudasse porque encontrou com Jesus, né? A gente esquece que a autoridade vem do céu, né? Exatamente. Igreja, então, eu vejo assim, a igreja esquecendo do poder que ela tem, dos princípios. Aí Deus sempre fala para mim, prega a verdade que eles vão descobrir a mentira. E a outra coisa é que é ele que vai fazer isso. Então, tem um monte de bagunça, mas sempre teve, assim. Cada época a igreja teve seus momentos de superglória. A igreja faz mais ou menos assim, né? Tipo, não tem movimento de Deus, aí de repente Deus levanta. Só que daí fica todo mundo místico, depois vai exagera, aí Deus equilibra. Aí tem um momento de equilíbrio. Aí tá todo mundo feliz, não, se converteu todo mundo, então o povo fica tranquilo. Aí tem que acontecer alguma coisa para eles serem motivados de novo, né? Porque o ser humano é sempre meio isso, estranho. Né? Desde Israel lá, saída de sempre é assim, né? Que a gente vê isso. A gente às vezes vê essas histórias, fala, nossa, o povo de Israel era, mas o povo é do mesmo jeito. Só que eu creio muito que Deus ama tanto a igreja dele, que mesmo com problemas, tal, ele vai querer arrumar a igreja, né? Ele vai ajustar a igreja, ele sabe quem é dele, ele sabe, a Bíblia lá em Apocalipse, quando fala das 7 igrejas e fala do candelabro, fala que é ele que move o candelabro, e o candelabro é a igreja. Então, eu creio que é Deus que tira a pessoa. Eu já vi isso, eu já vi pessoas onde Deus falou um monte, sabe, muda, porque Deus tem uma paciência enorme, né? Todo mundo fala paciência de Jó, não, a paciência de Jó não tem nada a ver, a paciência de Deus. E aí, eu vi eu mesmo falando, os amigos, as pessoas, e de repente Deus fala, chega! E quando ele fala chega, essa pessoa nunca mais, assim, ela não bota mais o pé no púlpito. Ela pode até ser salva se ela se arrepender e tal, mas acabou, sabe? Quando Deus fala chega. Sim. Então, como eu já vi ele falar chega, até para pessoas insuspeitáveis, porque tem gente que você fala, tá fazendo isso, mas tem gente que você nem sabe. Então, a igreja é dele, né? Eu até sempre falo na igreja, falo, olha,
você, quando você tem uma esposa, né, um marido, você pode falar mal dela, mas você não quer que ninguém fale, né? Sim. Porque ela é tua esposa. Tipo, eu posso brigar com ela, mas se chegar alguém e falar assim, a tua esposa é chata, mal educada. Peraí. Nem que você falou isso pra ela, sei lá, ontem, que você tá chata, mal educada, você pode, ninguém pode, porque ela é minha. Sim. E eu creio que é a mesma coisa. Jesus, ele ama a igreja dele. Então, ele vai corrigir, ele vai ensinar, ele vai lavar e vai fazer, porque a Bíblia diz. Mas você não tem que ficar falando mal da igreja. Você tem que amar e orar por ela. Sim, a gente precisa parar de ficar olhando para o lado, né? E olhar para Cristo. Acho que no final das contas é isso, né? Olha para Cristo que vai dar certo. Se ficar olhando para o coleguinha do lado, a Bíblia fala, né, em Hebreus, fala os olhos fixos em Jesus, que é autor e, não lembro como falar isso em português, mas é aquele que leva a fé até o fim, né? Autor e consumador da fé. Então, assim, já deixou claro, os teus olhos onde é que tá? Do lado, na igreja do lado, na pessoa do lado? Não. Em Jesus, ele vai fazer. Então, você fica ali, vai fazendo o que Deus vai mandando, né? Eu falo, vai sendo obediente todo dia e a hora que você abrir o olho, você tá no centro da vontade de Deus. E então, para de olhar do lado. Eu fiz natação por muitos anos, quando eu era mais jovem, e era assim, claro que se você olhasse do lado, você perdia o time da natação, né? A primeira regra era... Não importa quem está vencendo aqui ou aqui, você vai descobrir quem venceu no final. Dá o teu melhor, porque se você olhar para o lado para ver o tempo do outro, você perde o teu tempo. Então, às vezes eu vejo a igreja perdendo o tempo dela, porque fica olhando o que está fazendo o outro. Deixa. Mas tem uma bagunça. Tudo bem, eles têm um Deus, eles têm, né, um esposo, a igreja tem, não precisa de você para ficar criticando, você para de criticar e vai no que Deus falou para você. De forma individual, né? Eu vejo quantas pessoas às vezes perdem anos da vida que tem um chamado, sabe para onde ir, sabe o que tem que fazer, porque Deus já orientou, e passa anos e anos patinando porque tá olhando pro amigo do lado, tá olhando pro não sei o quê. Aí fica esse lance, não, todo mundo desigrejado. Eu falei, esse é o povo do mimimi. Porque a verdade é que quando você é sério com Deus, todo mundo pode estar errando, mas você vai continuar amando Deus e a igreja dele. Porque você sabe que ele vai dar um jeito, ele é justo, ele é maravilhoso, ele não precisa de você para levantar a bandeira, e o mundo está ruim, não precisa, entendeu? Eu passei uma época fora da igreja também, justamente por isso, porque eu me frustrei comigo, achando que a culpa era de Deus. E foi exatamente isso, assim, de perceber esse mimimi. A hora que eu caí na real, eu falei, não, gente, peraí, a culpa é minha. Eu tirei o olho de onde eu deveria olhar, né? Foi quando eu vim para Sabaote. E aqui Deus falou, não, agora chega. E eu falei, Deus já tinha falado, mas eu falei, não, agora chega. Falei, pai, são quase 30 anos. Então, assim, os fundamentos eu conheço. O que eu preciso fazer? Assim, qual é a tua vontade? Eu parei de querer fazer a minha vontade e comecei a fazer a vontade de Deus. Falei, Deus, qual a tua vontade? Muda tudo, né? E eu falo assim, até esse meu amigo, né, esse pastor meu amigo que tem essa igreja que está seguindo a mesma visão com a gente, toda vez que a gente vai lá visitar o pessoal, você vai vir para cá? Eu falei, irmão, a placa para mim é o que menos importa. Eu estou plantado onde Deus me colocou. Se um dia ele chegar para mim e falar, vem para cá, vai para lá, aí é com ele. Por enquanto, a gente está vindo aqui porque também é uma orientação do Senhor a gente compartilhar em alguns momentos. Mas fora isso, amigão, estamos lá, a gente está servindo e é servir o reino. Então, assim, isso tira da gente também um peso, né, de responsabilidade de decisão. A partir do momento que você entrega para o Senhor, ele banca, ele arca. E se acontecer o que acontecer, ele está por trás. A vida cristã, ela é, assim, uma partnership com Deus, né? A parte mais legal, eu sempre brinco, a parte mais legal de Deus é Deus. Então, assim, quando você tem essa amizade com Ele sempre vai decidir tudo para você, com você. Ele sempre vai falar, olha, você faz o que você quiser, mas você ficaria bem melhor ali. E aí é verdade, tira esse peso de ter que decidir. Às vezes os jovenzinhos vêm e falam, como é que você ficou sabendo? Qual era o teu chamado? Eu falei, olha, eu nunca sonhei em ser pastora, eu nunca sonhei em ser missionária, eu nunca sonhei em plantar igrejas. Eu tinha só uma certeza, eu quero falar de Jesus para todo mundo, porque eu fiquei apaixonada por eles. E eu sei que quando as pessoas conhecerem ele, vão ficar felizes. Então, esse era o meu objetivo. E eles falaram, como você descobriu? E eu falei, gente, eu fui sendo obediente todo dia, seguindo a voz dele todo dia. Quando eu abri o olho, eu estava no centro da vontade de Deus, fazendo coisas que eu nunca imaginei que ele tinha preparado para mim. Então, o segredo é seja obediente todo dia,
e é impossível errar, porque você vai estar no centro, você vai abrir e falar, nossa, quem que me trouxe aqui? A tua obediência. E Deus vai cada dia falando, né? Mas é muito gostoso ter essa partnership com Deus. Sim. O problema é que às vezes a gente vê Deus ali e você fala, então eu vou trabalhar, vou fazer, vou decidir e tal. E quando eu precisar, ele está ali. Isso é uma visão bem religiosa, né? Porque Deus, ele quer participar de tudo na tua vida, né? Ele quer, assim, tudo. E se você deixar, ele vai participar até de coisas bem pequenas, até coisas ridículas, que para as pessoas podem ser ridículas, mas você vai falar assim, o que você acha disso? O que você acha que a gente vai fazer? E aí fica o relacionamento com Deus como uma delícia, porque, tipo, a gente é muito amigo, né? Aí você fala, você vai ser, tipo, um pouco Moisés, Abraão, amigos de Deus. E quando você é amigo de Deus, você não fica buscando, nem tipo, às vezes tem gente que fala, eu quero mais da minha esposa, mais do meu marido. Você começa a ter, assim, esse relacionamento tão bom com Deus que você vai ser o melhor marido, uma melhor esposa. Não vai ter essa necessidade que todo ser humano tem, que na realidade é uma necessidade de Deus, né? Se torna suficiente nele, né? Ele supre todas as necessidades. Tipo, Deus me basta, né? Paty, agora pra gente encerrar, de verdade, assim, você já deu uma mega dica, assim, um mega conselho agora, né, pra quem tá começando na caminhada, que é isso, obediência todos os dias. Mas eu queria que você deixasse pra gente mais um conselho, assim, de não só pra quem tá começando, mas pra todo mundo, assim, que quer mais do Senhor, né? A obediência é um princípio, mas, assim, além disso, diz pra gente, assim, o que é fundamental, o que funciona demais, assim, pra gente realmente... Olha, na minha vida, o que funcionou, mudou, direcionou, foi ter muito tempo no secreto. Eu acho que isso sempre foi uma parte muito forte. Eu aprendi a ser amiga de Jesus desde jovenzinha, a pedir tudo. E isso, assim, foi sempre um fundamento importante. Eu tenho certeza que você pode estar no fim do mundo, num lugar onde ninguém crê em nada. Primeiro, você nunca vai ser sozinho. Nunca. Porque a voz de Deus vai estar sempre te guiando. Vai te dar uma segurança sobrenatural. E não vai te importar ter ou fazer uma coisa grande. Vai te importar que Deus esteja feliz com o que você está fazendo. Sim. Então, às vezes, tem gente que, sei lá, talvez foi frustrado no mundo e quer se realizar na igreja. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, assim, você fala... Eu muitas vezes falo, Deus, se der tudo errado, queimou tudo, bota uma mochila, eu subo num trem e nós vamos viajar e eu vou falar de Jesus para todo mundo. Tipo, você não fica nem ligado a coisas materiais, a lugares. Você sabe que tudo pode acontecer, mas ele nunca vai te deixar. Essa segurança faz você ter coragem, faz você fazer alguns passos loucos. Tipo, você pode imaginar. Tipo, você deixa tudo, né? Tipo, na minha vida, eu lembro pessoas que falaram, mas você vai deixar tudo para servir Deus e quando você for velha? Eu falei, o mesmo Deus está comigo hoje, vai estar comigo amanhã e depois amanhã, entendeu? Então, ele nunca vai me deixar, eu sei disso. Então, você faz alguns passos sabendo, você fala, ele está comigo, acabou. Entendeu? Não importa. Ah, mas se te perseguirem, ele vai estar comigo. Ah, mas se eles quiserem te matar, ele vai estar comigo, né? Ainda quando eu andasse na Vale da Sombra da Morte, eu estarei ali com você. Então, não tem tempo ruim, porque mesmo na angústia, ele vai passar aquele momento de angústia comigo. Então, assim, eu creio que Jesus, ele absolutamente não veio só morrer na cruz para nos salvar. Porque se fosse por isso, no momento que você está salvo, você podia morrer. Né? Mas você não morre. Ele dá um propósito. Então, quando a gente vê o Éden Deus tinha uma comunhão com o homem perfeita. Aí o pecado quebra, porque o homem segue, né, o diabo e tal, quebra essa comunhão. Deus manda Jesus para quê? Para ter de novo essa comunhão. Para reconectar. Então, quando você entende que o objetivo, ele criou você para nascer, você nasceu para viver para ele e tal, quando você conectou e você tem uma relação com Deus tão boa, tudo muda. E não tem medo, não, assim, mas não sei quem me deixou. Não tem problema, Deus nunca vai me deixar, sabe? A tua autoestima tudo cresce. Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, eu falaria, olha, passa muito tempo conhecendo a voz de Deus e conhecendo o Senhor. Porque a igreja é cheia de admiradores de Deus, mas admirador não é conhecer, né? Você sabe que você pode ser fã de um super jogador de futebol, ter as figurinhas dele, comprar o álbum dele, saber até a cor da cueca, do olho, o que ele faz na vida, quantos filhos ele tem. Mas se ele encontrar com você no aeroporto, você falar, eu sou aquele, eu tenho teu álbum, tua figurinha, eu sou teu fã, eu te sigo, eu vou em todos os jogos, ele vai olhar e falar, legal. Obrigado. Mas se tiver alguém que não tem nada disso,
mas que conhece ele, convive com ele, essa pessoa... Então, eu creio que tem muitas pessoas na igreja que são admiradores, acham ele legal, o ambiente até legal, mas que não conhecem a Deus. Porque quando você conhece, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai poder viver para você. Você nunca mais vai poder viver para coisas. Não dá, entendeu? É tipo, não dá. Não dá. Maravilhoso. Paty, muito Valeu, obrigado querido. pelo seu tempo. Obrigado muito pelo obrigado convite. por esse bate-papo. Gente, essa foi a Paty Rô. Se você estiver em qualquer lugar do mundo, você viu como chama o nome dela? Segue a gente nas redes sociais, @pregapregador, @Paty Rosellen. Né? Pastore, que é italiano, né? Rosellen. Pastore Rosellen, @SabaothChurch. Aí tem Sabaoth Church, tem Sabaoth Campinas. Põe lá no Instagram, no Google Sabaoth, você já vai achar a gente. E se você é de Campinas ou de qualquer outro lugar do mundo que não que tem uma Sabaoth, você não tem uma igreja, você está precisando de uma palavra, procura a gente nas redes sociais, chama a gente, vai nos visitar, a gente vai ter o maior prazer e o maior amor em te receber. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, tamo junto até depois do fim. Tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês. E é isso. Busquem o Senhor. Fiquem amigos dele. Assim, ele é muito legal. Ele vai mudar tudo na tua vida. Se você ainda não conhece Jesus, você passou por aqui, Deus vai querer falar com você hoje. Ele pode mudar isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Paty, obrigado. Valeu.